Graça e paz, povo de Deus, graça e paz a todos os alunos da CETAP. Estamos de volta para a nossa segunda aula da matéria de paracletologia ou pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Tivemos uma aula aqui terça-feira que foi extremamente proveitosa, onde estivemos falando da Trindade, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Estaremos entrando nesse mundo do Espírito Santo, entrando no coração do Espírito Santo. Portanto, você que já está entrando, você que já está chegando aqui, tá bom? Vai convidando mais pessoas aí, vai compartilhando, avisa aos colegas que nós já estamos no ar, porque nós já vamos entrar aqui no cerne da matéria, nós já vamos entrar aqui em tudo o que temos para aprender dentro dessa doutrina do Espírito Santo, a doutrina de pneumatologia, que é uma das doutrinas mais ricas da Bíblia, falando do nosso ajudador, do nosso paracleto, do nosso consolador, conforme aprendemos na terça-feira passada, ok? Então vai compartilhando aí, tá bom? Não assiste sozinho não, mas vai avisando a todo mundo aí que a gente já está no ar, que a gente vai estar falando hoje aqui dessa pessoa lindíssima, dessa pessoa que tem nos ajudado tanto, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que no Antigo Testamento ele era chamado de Ruach. Em hebraico, a palavra Ruach ela vem de ar, ela vem de sopro. Ela também é traduzida por ar e sopro. Isso deu uma ideia errada de que o Espírito Santo nada mais era do que o sopro de Deus ou a manifestação do poder de Deus. No Novo Testamento, essa palavra chega como pneuma, que é uma palavra grega para Ruach. E ela vem trazendo agora esse mesmo significado. Mas Jesus, quando ele vem à Terra, quando ele vai profetizar a respeito do Espírito Santo em João 14, ele dá uma nova definição para o Espírito Santo. E ele vai chamar de alus paracleto. A palavra alus com o sentido de outro exatamente igual a mim, e paracleto com o sentido de ajudador, de conselheiro, de companheiro. Você que tem alguma dúvida sobre isso, volta lá. Tá bom? Na primeira aula que a gente falou sobre isso na terça-feira aqui, e eu tenho certeza que será de muita ajuda para a sua vida, será de muita bênção. E hoje a gente vai estudar essa pessoa do Paracleto, estudar esse Paracleto, estudar o Espírito Santo na sua maneira de ser, naquilo que ele realmente é, e eu tenho certeza que será bênção, tá bom? Já compartilhou, já chamou o pessoal aí, já avisou a todo mundo, eu vi que alguns irmãos já estão saindo aqui, então vai lá, compartilha, manda o link para os amigos e volta todo mundo para cá, tá bom? Para a gente poder estar estudando junto, para a gente poder estar aprendendo junto. Eu tenho certeza que será um tempo de muito aprendizado com Deus. Já temos alguns irmãos conosco aqui, minha esposa, a missionária Daniela, deixa eu ver quem mais aqui, irmã Isabela, irmã Luciene, irmão Leonardo, alguns outros nomes não estão aparecendo aqui, os nomes vão passando muito rápido. Tá bom? Eu tô vendo que já tem algumas pessoas aqui, a gente vai dar início, tá bom? Bem-vindo você que está assistindo agora, bem-vindo você que vai assistir depois, tá bom? Espero ser bênção para a sua vida. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Geisiel Santos, sou professor e mestre em teologia, estou finalizando o doutorado também em teologia, com especialização em hermenêutica, e estou aqui para abençoar a sua vida através do conhecimento da palavra de Deus, a pedido do pastor George. Estamos gravando essa série de 4 aulas que começamos terça-feira, para o grupo aí do CETAP, do Seminário Teológico Avivamento Pleno, ou Escola de Liderança, como é conhecida aqui em Vitória da Conquista. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, fica com a gente, que vai ter muita coisa boa hoje. Assiste a primeira aula, se você não assistiu, falando sobre Trindade, tá bom? Tá aqui na página da CEMAP Oficial, tá na minha página pessoal, pr.geisiel Santos, aqui no Facebook e também no YouTube, pr.geisiel Santos, pastor Geisiel Santos. Tá bom? Esse vídeo está hospedado tanto na minha página pessoal quanto na página da CEMAP Oficial no Facebook e no YouTube. Semana que vem, dias 23 e 25, nós estaremos gravando a terceira e quarta aula também para esse curso com a matéria de pneumatologia. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre esse paracleto, falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, quem ele é, o que ele faz, quais os seus atributos. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa que a gente vai aprender aqui hoje, que a gente vai poder celebrar aqui hoje. Pastor George chegando também, seja muito bem-vindo, tá bom? É uma honra, né, e um desespero tê-lo aqui
assistindo com a gente. Nós fizemos uma live junto aqui a respeito do Sermão da Montanha, matéria anterior que o pastor Jorge deu aqui no curso também de matéria do Novo Testamento, e foi uma live abençoadíssima. Você que não assistiu, você que é aluno do CETAP e perdeu essa live que nós fizemos sobre o Sermão da Montanha, corre lá atrás, assiste, eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida também. Amém? Nós estamos dando essa aula baseada nessa revistinha, tá bom? Vai estar chegando para os alunos já esse fim de semana aí, que é Conhecendo o Espírito Santo, tá aparecendo invertida aí na tela, tá bom? É uma revista minha que eu lancei em 2017, setembro de 2017, e que traz consigo a matéria de paracletologia de forma esmiuçada, de forma muito boa, tá bom? Nós temos aqui uma matéria de paracletologia em um nível de bacharelado em teologia. Então nós já estaremos disponibilizando já essa semana aí para os alunos do CETAP. Procura o pastor George, já encomenda a sua, tá bom? Você que não conhece a revista precisa conhecer. É impossível você ler toda essa revista e terminar com seu relacionamento com o Espírito Santo no mesmo nível que estava antes. Com certeza vai ter um aumento, vai ter uma progressão, porque você vai conhecê-lo de perto, você vai conhecê-lo nas suas minúcias, e isso vai te levar a um novo nível de relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Hoje eu vou estar falando aqui da página 12, você que vai estar assistindo depois e já de posse da revista, pega ela lá, tá bom? A página 12, tópico 3, o Espírito Santo é uma pessoa, tá bom? Estamos aqui falando sobre a revista Conhecendo o Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. E a primeira coisa que nós precisamos entender, e como eu falei aqui, apesar da palavra hebraica que foi usada para Espírito Santo ser ruach, uma palavra que significa ar, que também é traduzida por ar, por vento e por outras traduções do gênero, Jesus ele traz no Novo Testamento não apenas a palavra pneuma, que tem a mesma tradução, mas ele eleva o Espírito Santo para a condição de alus paracleto. Primeiro falando que o Espírito Santo era exatamente igual a ele, igual a Jesus, e depois falando também do Espírito Santo na condição de um ajudador, de um conselheiro, de um ensinador. Jesus dá ao Espírito Santo os atributos de intelectualidade, os atributos de uma pessoa, de um indivíduo, e ele manifesta assim. E nós queremos ir um pouco mais fundo do que isso, para entendermos que o Espírito Santo ele não é simplesmente um vento, ele não é simplesmente uma força, ele não é simplesmente algo que surgiu na cabeça de alguém ou uma manifestação simplesmente do poder de Deus. Não, ele vai muito mais além do que isso. Ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, ele é alguém que tem sempre algo a abençoar você, tá bom? Então, a primeira característica que nós temos do Espírito Santo aqui é que ele pensa. Sim, o Espírito Santo ele raciocina. Essa é a primeira prova que nós temos de que ele não é simplesmente um vento ou um sopro. Onde nós temos isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Eu estou com a Bíblia emprestada aqui hoje, tá bom? Eu acabei não trazendo a minha Bíblia de uso e a gente vai quebrando a cabeça aqui. A Bíblia da gente parece que tudo é mais rápido, tá bom? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. A Bíblia vai dizer assim: Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele penetra as profundezas de Deus, ele conhece os pensamentos de Deus, ele revela isso aos homens. Atos 15, 28 vai trazer essa mesma revelação para nós. Vai mostrar o Senhor agindo muito mais profundo, o Espírito Santo agindo na sua intelectualidade, na sua individualidade. O Espírito Santo ele pode ser entristecido. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós temos a exortação para não entristecermos ao Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo ele tem sentimentos. A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque vocês estão selados nele para o dia da redenção. Então o Espírito Santo ele pensa, o Espírito Santo ele se entristece, o Espírito Santo ele pode ser contristado, ou seja, confirmando mais uma vez isso, ele pode ser entristecido. Isaías 63, versículo 10, não vai dar tempo ler todas as referências aqui, mas você vai anotando aí, tá bom? Pega lá caneta, papel, pega a Bíblia, que a gente vai discorrer muitas referências,
vai mostrar isso, que o Espírito Santo ele pode ser entristecido, ele pode ser contristado. O Espírito Santo, ele ama. Se a gente voltar um pouquinho aqui para Romanos, capítulo 15, versículo 30. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Já pegou sua Bíblia, gente? Já compartilhou? Vamos compartilhando, vamos levar essa palavra mais à frente. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Olha que versículo lindo. Que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então Paulo vai dizendo, queridos, eu rogo a vocês, eu rogo em nome de quem? Eu rogo por Jesus e pelo amor que o Espírito tem por vocês. Então o Espírito Santo aqui na sua individualidade, ele tem poder de escolha. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz que ele reparte os dons à igreja da maneira como ele quer. Portanto, o Espírito Santo também pode fazer escolhas. Ele possui um intelecto. O Espírito Santo inspirou as Escrituras, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia vai dizer que nenhuma profecia ela surgiu da mente do profeta, mas o Espírito de Deus concedeu a esses profetas a inspiração para que nós hoje tivéssemos as Escrituras em mãos. Então observe que o Espírito Santo ele tem atributos individuais, ele ensina, em João 14, 26, Jesus diz, quando esse Espírito vier, ele vos ensinará todas as coisas. Não é um sopro, não é um vento. Eu terminei a aula passada batendo nessa tecla e continuo batendo nela porque é algo necessário para compreendermos a pessoa do Espírito Santo. Romanos 8. Capítulo 4, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele guia. Romanos 8, versículo 4, melhor colocando, tá bom? Diz assim, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, segundo a direção do Espírito. Portanto, o Espírito guia, o Espírito direciona. Em Atos 8, 29, nós aprendemos que o Espírito fala. Atos 13, 2, a Bíblia diz que a igreja estava reunida em Antioquia e o Espírito compareceu no culto e ele disse, separai para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma missão para eles. Então observemos o propósito da palavra de Deus. O Espírito ele convence. João capítulo 16, versículos 8 ao 11, diz que o Espírito convencerá o homem do pecado. Ele regenera, João capítulo 3, versículo 5, ele que purifica o homem, quem dá ao homem esse senso de nova criatura, ele conforta. João 14, 16, ele é chamado de Consolador, que permaneceria do nosso lado. Ele testifica, João 15, 26, diz que ele é uma fiel testemunha. Ele intercede, Romanos 8, 26. Tá bom? Então, olha quantos atributos o Espírito Santo tem. Ele chama para o ministério, ele cria, ele escolhe a quem quer dar seus dons. Se você percorrer todos os textos, nós passaremos aqui 1 hora apenas falando dos atributos do Espírito Santo como pessoa, dos atributos do Espírito Santo como indivíduo, como um ser da Trindade, como um dos participantes da Trindade. Ele não é um simples vento, ele não é uma simples força, ele não é um simples ar. O Espírito de Deus é uma pessoa, é um dos partícipes da Trindade, dotado de todo o poder, porque ele é Deus. E é sobre isso que eu quero falar agora, tá certo? Primeiro a gente fala um pouquinho sobre ele sendo um indivíduo, provando que ele é uma pessoa, ele não é um vento. Mas mais do que uma pessoa, porque às vezes as pessoas criam a ideia, não, o Espírito é um Deus menor, o Pai é o Deus maior, o Filho é um Deus do meio, o Espírito é um Deus pequeno. Não, nós provamos aqui na aula passada, a partir da palavra grega halos, quando Jesus diz halos paracleto, outro consolador, a palavra halos, Jesus estava dizendo, ele é exatamente igual a mim. Ele é perfeitamente como eu. Portanto, ele é Deus. Ele não é apenas uma pessoa. O Espírito Santo é Deus com todos os seus atributos. Vamos a isso biblicamente? Caneta, papel, corre com a gente aí. O Espírito Santo ele é chamado de Deus. E aí você pode... a gente pode passar a tarde citando referências aqui que o tempo não vai dar. Mas em Atos, capítulo 5, versículos 3, 4 e 9, eu quero ler apenas umas poucas referências. Atos capítulo 5, versículos 3, 4 e 9. Você pode anotar aí também 1 Coríntios 3, 16, Efésios 2, 22, 2 Coríntios 3, 17. Mas vamos ler Atos capítulo 5, versículos 3 e a seguir. Diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Observe que Ananias ele é acusado de mentir ao Espírito Santo.
Guardando não ficava para ti, vendida não estava no teu poder, porque planejaste isso em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. No versículo 3, Pedro diz a Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4 ele diz, você mentiu para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. No versículo 9, Safira entra, a esposa de Ananias, para falar com Pedro, e Pedro vai dizer assim, então Pedro lhe disse, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Está aí às portas os pés do que sepultaram o teu marido, e também eles te levarão. Então, no momento em que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, eles estavam mentindo a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Nós precisamos entender isso. Não há um Deus maior, um Deus menor, um Deus médio na Trindade. Porque é justamente isso que forma um único Deus. É o fato deles serem exatamente iguais, pensarem iguais, serem iguais em natureza, em essência e em poder. Eles são exatamente iguais e, portanto, o Espírito Santo não é um Deus menor, o Espírito Santo não é uma pombinha, como muita gente acredita. Semana que vem eu quero estar falando aqui na terça-feira sobre os símbolos do Espírito Santo. E por que é importante isso? Porque muita gente até hoje tem a ideia de que o Espírito Santo é uma pomba, de que o Espírito Santo é um animalzinho voando por aí. Não, ele é Espírito, e como Espírito ele se manifesta da maneira que quer. No batismo de Jesus, ele quis se manifestar como uma pomba, apenas isso. Portanto, nós precisamos ter em mente que ele, sendo Deus, ele vai se manifestar da maneira como ele quiser. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão chegando aqui. Eu não vou conseguir citar o nome de todos, mas sejam todos bem-vindos. Já vai compartilhando aí, mete o dedo, tá bom? Compartilha. E depois, quando acabar aqui, esse vídeo ele permanece na página da CEMAP, vai permanecer na minha página pessoal, pr.geisielsantos no Facebook, e também no YouTube, na página da CEMAP e na página pr.geisielsantos no YouTube. Portanto, na minha página, na página do YouTube, esse vídeo vai permanecer, tá bom? O Espírito Santo está associado ao Pai e ao Filho no mesmo nível de igualdade. Quer comparar? Mateus 28, 19, Jesus falando sobre o batismo. Ele vai ordenar aos discípulos, dizendo para eles irem por todas as nações, batizando as pessoas. Ele fala, batizai como? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não coloca o Espírito Santo como alguém menor, ele não diz, olha, vocês vão batizar em nome do Pai, eu batizo só em meu nome. Essa teologia errada, ela surgiu desde os primórdios da igreja. Tanto que pouco tempo depois, nós vemos os discípulos batizando apenas em nome de Jesus, porque já se tinha dúvida sobre o Espírito Santo na sua igualdade divina, sobre o Espírito Santo na sua igualdade em essência. Ele é Deus, exatamente Deus. Não é nem como Deus, ele é Deus, simplesmente Deus. Portanto, a Trindade, ela não é diferenciada. Algumas traduções eu gosto porque ela coloca assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, a gente observa aqui, obrigado, minha esposa está colocando aqui os meus links, aqui do Facebook, do YouTube, obrigado, filho, Daniele Santos, né, meu amor aqui, me ajudando, me auxiliando, sempre me assessorando aqui nas lives. Tá bom? Portanto, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo, ele tem o mesmo poder do Pai, ele tem o mesmo poder do Filho, e isso está cravado em diversas passagens. Outra coisa que a gente precisa ter em mente, o Espírito Santo possui os mesmos atributos do Pai e do Filho, ou seja, é dado a ele. Hebreus 9, versículo 14, nós aprendemos que o Espírito Santo, por exemplo, ele é eterno. Ele é tão eterno quanto o Pai, ele é tão eterno quanto o Filho. E aqui deixa eu te dizer uma coisa sobre a palavra eterno. A palavra eterno quer dizer aquele que não tem nem princípio e nem fins de dia. Quando a Bíblia diz que alguém é eterno, está dizendo que esse alguém não teve um princípio. E se ele não teve um princípio, ele não é um ser criado, ele não é como os anjos, que foi criado em determinado momento da história celeste, que a gente não sabe o quanto foi. Não, o Espírito Santo é eterno. Hebreus 9,14 diz, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus. Portanto, o Espírito é eterno, ele possui a eternidade em si. Ele não foi criado pelo Pai, ele é tão eterno quanto o Pai e o Filho.
Olha que coisa linda. O Espírito, ele é vida. Romanos 8, versículo 2. A Bíblia vai dizer que o Espírito, ele é vida. O Espírito, ele traz a vida em si mesmo. E ele, sendo o dono da vida, ele dá essa vida a quem ele quer. Ele tira essa vida de quem ele quer, porque ele é vida. Romanos 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. O Espírito é onipresente. Olha mais um atributo divino para a gente entender. Primeiro eu provei o Espírito Santo como pessoa. Agora eu estou provando o Espírito Santo na condição de Deus. Salmo 139, versos 7 e 8. E aí deixa eu dar uma dicasinha para você que está aprendendo aqui e de repente não passou ainda pela matéria aí dos poéticos. Todas as vezes que você citar um texto poético, ou seja, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, você precisa ter em mente que nesses livros não possuem nem capítulos e nem versículos. Esses livros, eles têm Salmos, por exemplo, Salmos de número 139, verso 7 e 8. Não tem nem capítulo e nem versículo, em nenhum desses 5 livros. Então fica atento, porque se você vai ler Salmos e você diz capítulo 139, versículo 7, está errado. Mas se você for ler Reis e você falar primeiros Reis, número 7, verso 8, está errado também. Por quê? Porque Reis é histórico. Reis não é poético. Portanto, essa regrinha só se aplica aos livros poéticos. Salmos, de número 139, versos 7 e 8, nós vamos ver sobre a onipresença do Espírito. Se tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu subir ao céu, voltando aqui, tu aí estás, e se fizer nas profundezas a minha cama, tu também estás. A tradução aqui não nos favorece muito. Nem sei que tradução é essa que eu estou usando aqui. Deixa eu só já conferir da Bíblia Thompson, tradução Almeida, edição contemporânea. Foi lançada uma edição só e depois não lançou mais, porque tinha alguns errinhos também nessa tradução. Então vai falar sobre esse Espírito, versículo 7, o verso 7, diz: para onde eu mirei do teu Espírito? Porque se eu fugir, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu faço nas profundezas minha cama, tu também estás. Eu vou fugir do Espírito como? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Se eu subo no céu, ele está. Se eu desço nas profundezas, ele está. O Espírito, ele desfruta da onipresença. Ele é santo. Mateus 28, 19 revela a santidade do Espírito. Ele é onisciente, ele sonda as profundezas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler esses textos mais polêmicos para a gente conscientizar-se antes da gente entrar aqui, né, no estudo em si. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Agora observe isso: se a onisciência é o atributo de Deus que permite saber os meus pensamentos, como eu definir a onisciência do Espírito, que ele conhece não só os meus pensamentos, mas os pensamentos do Pai? Portanto, ele é onisciente, plenamente onisciente. João 3,8, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nós aprendemos que ele é soberano. Portanto, ele é Deus. E em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós aprendemos que ele é onipotente. João, capítulo 3, versículo 5, nós vemos a revelação da onipotência de Deus. Portanto, o Espírito Santo, ele é Deus. Em Jó 33, versículo 4, Jó 33, verso 4, vou beber uma aguinha aqui, bater um soluço, peço desculpa. Jó 33, verso 4, Jó vai dizer que toda a criação foi feita pelo Espírito. Em João, capítulo 1, essa criação é atribuída ao Filho. Em Gênesis 1, essa criação é atribuída ao Pai. Entende agora que não há diferença entre eles? A obra de um é dos três, o pensamento de um é dos três, a fala de um revela os três. Tem muita gente que tem essa ideia errada, que o pai é mau, que o pai é um juiz que quer destruir todo mundo, mas o filho, ele é bonzinho, o filho, ele é mais manso, o Espírito Santo é o chorão. Queridos, nós precisamos entender que eles possuem uma mesma natureza. Por isso nós não servimos a três deuses. São uma trindade santa que forma um único Deus,
Shema Israel. Lembra que a gente estudou aqui? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouça Israel, o Senhor vosso Deus é um Deus único. Único ali a palavra echad, unidade de propósito, unidade coletiva. Um grupo que se une por uma só visão, por um só propósito. Mateus 1,18. Nós aprendemos sobre o Espírito sendo encarnado, mas quem encarnou foi o Filho. Então nós entendemos aqui que os atributos são iguais. Romanos 8,11. Nós aprendemos que o Espírito ressuscitou a Jesus. Se nós formos para comparar João 3,8 com 1 João 4,7, nós vemos que a regeneração que é atribuída a Cristo também é atribuída ao Espírito Santo. A inspiração da palavra que é atribuída a Deus também é atribuída ao Espírito Santo. Portanto, ele é Deus. Não há como a gente questionar isso. O Espírito Santo, ele é Deus. E nós precisamos ter isso em mente para que a gente não crie teologias erradas, para que a gente não crie ideias erradas, de que o Espírito Santo ele é uma pombinha voando por aí, de que ele é um sopro. Tem muita gente que ainda está no ruach. Ele ainda está no Antigo Testamento, onde tudo era obscuro. Ele ainda está no pneuma. Não, mas ele é um vento, ele é um sopro, ele é isso. Jesus já revelou o Paracleto. Jesus já revelou o Halos, ele já revelou que o Espírito Santo é um ser e era exatamente igual a Cristo. Jesus já revelou tudo isso. Nós precisamos entender que o Deus de mistérios do Antigo Testamento é o Deus de revelação do Novo Testamento. O Deus que foi mistérios no Antigo Testamento, ele é o Deus que revela no Novo. Portanto, nós precisamos ter isso em mente. Que o Senhor, ele é o mesmo que revelava, vai lá no Antigo, tem gente que tudo para ele é mistério, mistério, mistério. O Senhor, deixa eu só ajustar aqui, o Senhor, ele é um Deus de mistério, tudo é mistério, mistério. Não, o Senhor não é mistério, ele é mistério no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele é revelação. Houve muitas coisas que Daniel viu e que o Senhor disse, olha, sela porque isso não é para o seu tempo. Daniel chorou, clamou e labutou para poder entender aquilo, e de repente o Senhor falava, não, você não vai entender. Mas ele chega na nossa geração e o Senhor revela tudo. Colossenses 1,26. Os mistérios que esteve oculto foram agora revelados. É Cristo em vós, esperança de glória. Portanto, queridos, paremos com essa ideia de tanto mistério. Tem gente que é mistério que sobe, mistério que desce, é mistério daqui, mistério para lá. Nós vivemos em um tempo de revelação. Deus foi mistério sim, porque as coisas não eram para aquele tempo. Mas para a igreja da última hora, a promessa de que haveria revelação para filhos, para filhas, para servos, para servas, crianças, adultos, jovens. Sim, esse é um tempo de revelação em que Deus tem aberto a cortina das revelações, tem descortinado as revelações, tem revelado os textos para nós através do conhecimento da palavra de Deus. E essa revelação revelada em Romanos 8 vai nos dizer o quê? Que através dessa revelação do conhecimento, o Senhor vai nos mostrar coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. São coisas que estão reservadas para ser reveladas agora. Portanto, entendamos o Deus de revelação dessa última hora. Entendamos o Deus de revelação desse último tempo. Chega de tanto mistério. Tem gente que está até hoje na obscuridade do mistério. Não, Cristo está se revelando nesses últimos dias. Ele está permitindo que a gente compreenda a palavra de uma forma que nunca foi compreendida. E por que ele está fazendo isso? Por que ele está permitindo essa revelação? Porque é já a última hora. E nessa última hora a Escritura precisa ser entendida, a Escritura precisa ser compreendida. E é interesse de Deus que assim seja. Onde estava o Espírito Santo no Antigo Testamento? Alguém pode perguntar, pastor, o Espírito desceu em Atos 2. E no Antigo Testamento, onde ele estava, o que ele estava fazendo? Você que vai comprar a revistinha, você vai ter uma lição inteira sobre isso aí, tá bom? O Espírito Santo, na lição número 10, o Espírito Santo no Velho Testamento, nós vamos mostrar nas minúcias. Hoje a gente vai trazer só algumas pitadas aqui, tá bom? Nós estamos dando essa lição baseada na revista Conhecendo o Espírito Santo, da editora Palavra Verdadeira. É uma revista da minha autoria, lançada em 2017, tá bom? Que o pastor George está repassando aí para os alunos do Setup. Compre e procure o pastor, que vai ser bênção para a tua vida, tá bom? E para os alunos da casa, alguns estão assistindo agora, alguns poucos, uma boa parte assiste pelo YouTube depois, tá bom? Nós estamos acompanhando isso aí. Prepara aí a caneta, papel, porque tem um testezinho chegando para vocês depois, tá certo? Para os demais, vai sendo abençoado aí por esses dias que as aulas estão sendo abertas e todo mundo está podendo assistir
gratuitamente aí bênção para a sua vida. João capítulo 14, versículo 17, Jesus faz uma revelação bem interessante. Ele faz uma promessa a respeito do Espírito Santo, João 14, 17, e ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que esse texto ele foi escrito antes do derramar do Espírito Santo em Atos 2. Portanto, ele não reflete, exceto pela promessa no finalzinho do versículo, mas essa frase está convosco, ele reflete o estado do homem, do Espírito Santo com o homem, justamente antes de Atos 2 e, portanto, no Antigo Testamento. Então as pessoas do Antigo Testamento estavam sem o Espírito Santo? Não. É impossível qualquer pessoa se achegar a Deus sem ser pela obra do Espírito. O Espírito é justamente aquele que traz o homem até a Deus. Então mesmo aquelas pessoas que obedeciam a lei, que estavam vivenciando a lei, essas pessoas elas precisavam do Espírito Santo para isso. Elas precisavam do Espírito para poder viver esse ápice da lei do Senhor, viver esse momento da lei do Senhor. Então, o Espírito Santo ele estava não nas pessoas. A promessa do Espírito Santo em nós, ela é dada aqui, em João 14, 17, onde Jesus diz: o Espírito estará em vós. Mas o fato dele não estar em nós, não quer dizer que ele não estava com as pessoas, ele estava convosco. Olha o que Jesus vai dizer no finalzinho do versículo 17. Abre aí tua Bíblia. O Espírito que já habita convosco, agora ele estará em vós. O que muda em Atos 2? É exatamente isso. O Espírito que antes estava com as pessoas, ele agora estava nas pessoas. Ele antes pousava sobre as pessoas. A Bíblia vai falar sobre isso em diversas passagens, em que todas as vezes que um rei era ungido, a Bíblia diz assim: o Espírito de Deus veio sobre ele. Moisés tinha esse Espírito sobre ele. Josué, o Espírito estava sobre ele. Daniel, quando recebeu uma profecia, o Espírito veio sobre ele. Quando Ezequiel, Oséias, Ageu, qualquer profeta do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, quando a Bíblia vai mostrar esses homens recebendo uma ministração profética, o que a Bíblia vai dizer é: o Espírito de Deus veio sobre eles. Por que sobre? Porque eles não podiam receber o Espírito dentro. A casa do meu pai, João 14, 1 e 2, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado. Se não tivesse morada, Jesus avisava. Mas ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Senão eu teria dito: mas eu vou preparar-vos lugar. Ora, se tem muitas moradas, por que vai preparar lugar? E aí as pessoas acreditam que Jesus está lá no céu limpando terreno para a gente, construindo um condomínio, minha casa, minha vida lá no céu. Não, ele não está lá no céu preparando casas. Jesus aqui está falando de cruz. Leonardo está colocando aqui: tem aprendido muito através desses estudos. Deus abençoe a vida do pastor Geisiel Santos e toda a sua família. Amém, querido? Eu recebo em nome de Jesus. Interage aí, gente. Vamos interagindo, eu vou lendo os comentários aqui à medida que der. Então, quando Jesus fala em João 14, 2, que na casa do Pai havia muitas moradas, ele não está falando de céu, ele está falando de corações. Porque onde que o Senhor habita hoje? Ele habita nos corações. Então ele diz: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, tem muitas casas, tem muitos corações. Mas eu vou preparar lugar. Por quê? Apesar dessas casas existirem, elas não tinham condições de receber o Senhor. O que Jesus foi fazer na cruz? E a prova disso está no versículo 3 de João 14. Jesus disse: se eu for e vos preparar lugar. Observe o se eu for. O se aqui bota a possibilidade: talvez eu não vá. Por que Jesus coloca isso? Ele está dizendo talvez eu não vá para o céu? Não. Ele está falando de cruz. Ele estava em carne. Ele disse: talvez eu não suporte. De fato, lá no Getsemane, ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então nós percebemos que o próprio Jesus, ele temia que a sua natureza humana não suportasse a dor. E ele disse: se eu for e vos preparar lugar, ele disse: se eu conseguir até o final, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E aqui a gente confunde esse versículo 3 com arrebatamento. Jesus está falando do dia da ressurreição. Ele não diz: eu virei outra vez e levarei vocês para o céu. Eu virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Colocarei vocês dentro de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí você pode ler o capítulo 14 inteiro, que você vai contextualizar o que eu estou falando aqui, entender que eu não estou falando heresia. Ele foi para a cruz
exatamente preparar o seu coração para receber o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo entra em mim? Para que eu possa entrar em Jesus. O Espírito Santo, ele entra na minha vida e ele me coloca dentro de Cristo. Jesus diz, eu vou para a cruz preparar a sua casa para você receber o Pai e através disso você ser colocado dentro de mim. Amém? Você está colocando aqui, Maeliane, aula edificante, amém, Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí que estão assistindo. Amém? Então ele vai para a cruz preparar o seu coração. Ele não está falando de arrebatamento nem de céu aqui em João 14. Para o Espírito Santo entrar em você, e mais uma vez aqui a Trindade se manifesta, porque ele fala que a casa é do Pai, mas quem entra em nós é o Espírito Santo. Observe o atributo divino do Espírito. E depois ele diz, se eu for, eu virei outra vez. Ele sai no terceiro dia, ele levanta ressurreto e nos leva para dentro dele. E o Espírito Santo entra em nós e nos coloca dentro de Jesus. E para que o Espírito Santo nos coloca dentro de Jesus? E aqui agora algo bem interessante. No capítulo 17 de João, ele vai dizer que o Espírito Santo entraria em nós para nos colocar dentro do Pai. Ou seja, a razão pela qual o Espírito Santo ele entra em nós é para nos colocar dentro de Jesus e Jesus nos coloca para dentro do Pai. Então, tudo que Jesus quer é dar a você a natureza de Deus, dar a você a natureza do Pai, dar a você a natureza divina, de forma que Ele nos condiciona, que nos coloca dentro dele, nos leva para dentro do Pai. Agora você tem o Espírito em você, você é inserido em Cristo, Cristo dentro do Pai. Olha, esse é o lugar mais profundo da revelação divina. Todo crente, ele tem que almejar entrar em Deus. A gente aprendeu apenas a receber o Espírito em nós. Mas o alvo do Espírito entrar em você, queridos, não é só você sair por aí fazendo milagre, não. É para você entrar em Deus. Deus quer te levar num lugar mais profundo. Deus quer te levar num lugar onde você vai ver coisas que são extremamente divinas, sobrenaturais. Tá bom? Aí cumpre Romanos 8, coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem. Quando você está em Deus, inserido dentro de Cristo através do Espírito, inserido dentro do Pai através de Cristo, o pecado ele não te atrai mais. O pecado ele não é mais atrativo, porque você olha para cima, vê o Pai, você olha para o lado, vê o Pai, para o outro lado, vê o Pai, para trás você vê o Pai, porque você está dentro dele. Todo lado que você olhar, você só vai ver o Pai. Nada mais importará. Amém? O pecado, ele deixa de ser um atrativo para você. Então, o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas, ele vinha sobre a pessoa, dava uma ministração profética e ele se recolhia. Ele estava aqui na terra, mas estava conosco, conforme em João 14, 17. Ele estava com as pessoas. Qual é a promessa do Novo Testamento? O Espírito que já está convosco estará em vós. Ele agora pega você, ele entra dentro de você, te insere dentro de Cristo e Cristo te insere dentro do Pai. A gente precisa entender isso. Nosso alvo não é o céu. E aí eu posso te chocar com essa frase. Poxa, pastor, mas meu alvo é o céu. Não, meu alvo não é o céu, meu alvo é Jesus. Eu só vou para o céu porque Jesus está lá. Tem gente que ele quer chegar no céu sem Jesus. É por isso que a tua boa obra não te salva. Poxa, fulano é uma pessoa muito boa, mas ele não consegue se salvar. Fulano morreu, se ele for para o inferno é injusto, porque era uma pessoa caridosa. Mas as boas obras não salvam. Por quê? Porque eu preciso entrar em Cristo, porque somente dentro de Cristo eu entro dentro do Pai, automaticamente no céu. Mãe Isabela está colocando aqui, deixa eu tentar ler aqui. Estudo abençoado, revelações que nos farão mudar a visão a respeito do Espírito Santo, aleluia, amém. Deus abençoe, amém. Então, nós precisamos entender que o seu alvo é Cristo, o seu alvo é Jesus, o seu alvo é entrar em Jesus. E qual a beleza disso? Porque se meu alvo for o céu, eu espero para adorar lá, eu espero para exaltar lá, glorificar lá, me santificar lá. Mas quando meu alvo é Cristo, eu começo a fazer tudo isso aqui agora. E se eu começo a fazer tudo isso aqui agora, eu começo a viver as questões celestiais aqui e agora. Tem pessoas que a casa dele já virou um pedaço do inferno. O Senhor quer transformar a sua casa num pedaço do céu. Ele quer fazer justamente o oposto. E por que algumas pessoas, a casa dele já se transformou num pedaço do inferno? Porque ele já virou morada de demônios. Mas se você se transforma em morada do Senhor, morada do Espírito Santo, e você entra na morada do Pai, você entra em Cristo, automaticamente tua casa vira um pedaço do céu.
Portanto, o Espírito Santo, ele está aqui para isso, para entrar em você e te tornar apto a morar dentro de Deus, te tornar apto a morar dentro de Cristo. Se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A riqueza de João 14, João 15, João 16 e João 17. Quem conseguir compreender esses 4 capítulos em suas minúcias exegéticas, quem compreender a revelação que está oculta dentro desses 4 capítulos, querido, você vai entrar em um lugar de revelação que não pode ser comprado em lugar algum. Você vai entrar em um ambiente de glória, um ambiente de revelação, que nem mesmo um curso teológico com os melhores professores vai conseguir te levar. Por que eu preciso do curso então, pastor? Porque é no curso que eu vou ser esclarecido de que há um lugar mais profundo em Deus. Eu nunca vou buscar algo do qual eu não tenho esclarecimento. Então é por isso que eu preciso buscar o conhecimento. Porque o conhecimento me dará o esclarecimento que me fará ter desejo. E aí quando eu tiver o esclarecimento, eu vou ter desejos por isso. E automaticamente eu vou buscar isso, eu vou querer isso. E eu vou alcançar isso. Então, querido, se esclareça e busque o que você está esclarecendo. Monta um acampamento em cima de João 14, 15, 16 e 17. Monta um acampamento nesses 4 capítulos e fala: Deus, me revela tudo que tem aqui dentro. E quando você começar a entender cada coisinha que o Senhor ele vai falando, que ele vai apresentando aqui, então você vai compreendendo tudo que Jesus está tentando te ensinar, está tentando falar com você. Eu entro para dentro de... Olha o que diz aqui os versículos. Versículo 10, por exemplo: não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus está dizendo, eu e o Pai já se misturamos, um entrou no outro, né? E as palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim que faz essas obras. Credes quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará as maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Você nunca vai ver Jesus dizendo eu vou para o céu. A gente não está na aula de cristologia aqui não, mas deixa a gente dar umas pitadinhas. Você nunca vai ver Jesus dizendo, olha, eu vou para o céu. Ele sempre vai dizer, eu vou para o Pai. Ele nunca disse eu vim do céu, ele diz eu vim do Pai. E por que Jesus fala isso? Porque o alvo não pode ser o lugar. O alvo tem que ser a pessoa que mora no lugar. Eu não posso querer... Tem muita gente interessada no céu por causa do ouro, da prata, disso, daquilo, outro. Não. Eu tenho que estar interessado no céu, queridos. É porque Deus está lá. A beleza de Deus é maior do que a do céu. A glória de Deus é maior do que a glória do próprio céu. E por isso que a gente tem que focar nele. A Malu está colocando aqui, Deus é maravilhoso, faz tudo perfeito e revela a nós. Muito esclarecedora a aula. Obrigado, professor. Deus abençoe. Amém, disponho. Amém? Então, nós precisamos focar em Deus e a função do Espírito aqui na terra é revelar Cristo, é revelar o Pai, para que você alcance lugares, alcance ambientes profundos em Deus. Irmã Simone Rodrigues, bênção de Deus, pastor, essas aulas. Que igualmente o nosso Deus lhe abençoe. Amém. Então, precisamos entender, queridos, o papel de Deus em nossas vidas. O papel do Espírito Santo em nossas vidas para buscarmos, aprendendo muito. Glória a Deus, irmã Alba. Deus abençoe a todos aí que estão com a gente. Então, nós precisamos entender isso. Eu quero falar um pouquinho sobre as 5 obras do Espírito Santo em nós. A gente tem poucos minutos. Você que vai assistir já com a revista ou vai pegar depois, abre ela na página 30. Bom, nós estamos ministrando para a nossa revistinha Conhecendo o Espírito Santo. Procura o pastor George aí, adquire a sua, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. Essa revista vai mudar a sua vida, tá certo? Página 30 aí, você abrir as 5 obras do Espírito Santo em nós. A primeira obra que ele faz em nós é a obra da salvação. O Espírito Santo, ele proporciona a nós a salvação, o direito de entrar no céu, que possamos nos aprofundar a ponto de entrar em Deus e, consequentemente, teremos o céu. Quero saber mais do curso, irmã Simone Rodrigues, procura o pastor George, tá bom? Tenho certeza que ele vai te procurar aí depois. Pastor George vai nos comentários aí depois e já entra em contato contigo ou alguém da assessoria aí do setup, tá bom? Então, primeira obra do Espírito é a respeito da salvação.
O Espírito Santo ele vai nos promover. Jesus ele promete isso em João 16:8, ele diz que quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem natural jamais vai conseguir se achegar a Deus. Jamais vai conseguir desejar a Deus. Jamais vai conseguir até mesmo reconhecer os seus próprios pecados. Salmos 19, verso 12 fala isso. Que nenhum homem consegue reconhecer seus próprios erros. Portanto, é o Espírito Santo que nos convence de que somos pecadores. Quando você vê alguém começar a falar assim, poxa, o mundo está incomodando, aqui não é mais meu lugar, parece que tudo está perdendo a graça. A pessoa acha que é ela que está tomando um nojo do mundo, mas deixa eu te contar uma coisa, ninguém consegue fazer isso sozinho. Ninguém consegue tomar nojo do mundo por conta própria, porque ele está em carne. E a carne dele vai puxá-lo sempre para desejar o pecado. Portanto, quando ela começa a tomar esse nojo, já é o Espírito Santo fazendo o primeiro convencimento. Qual é o primeiro convencimento? Do pecado. Quando ele convence do pecado, depois ele vem convencendo da justiça, de que Jesus perdoa. E aí essa segunda obra, não é o Espírito Santo que faz sozinho, mas ele vai usar seus servos para fazer o justiça e juízo. Né? O convencimento do pecado cabe ao Espírito sozinho. O convencimento da justiça e do juízo ele vai usar seus servos. O problema é que tem muito crente tentando convencer as pessoas do pecado. Ele chega na casa das pessoas e diz, não, isso aqui vai te levar para o inferno, isso, queridos. Não é seu papel convencer ninguém do pecado. O Espírito convence do pecado, ele não precisa da tua ajuda para isso. Mas quando ele começar a convencer essa pessoa do pecado, você entra como partícipe da obra de Deus para convencer da justiça e do juízo em parceria com o Espírito Santo. Ele vai te usar para isso. Primeiro ele põe o nojo pelo pecado no coração daquela alma. E você precisa estar sensível. Para quando você vê alguém nesse estado, você entendeu que o Espírito Santo já começou a agir. Agora é a hora de eu entrar junto, conversando justiça e juízo. Ele perdoa, ele te absolve, ele elimina o teu pecado, ele te dá uma nova vida. Sim, mas se você recusar essa absolvição, existe o juízo. Você vai perecer, você vai para o juízo final. Então, observe como o Espírito Santo nos dá a oportunidade de entrar em parceria com ele. Olha que coisa gostosa. Segunda obra do Espírito Santo. Primeira, salvação. Segunda, compreensão das Escrituras. Se você ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 12 ao 15. 1 Coríntios 2, do 12 ao 15. Abra aí, eu espero você abrir. 1 Coríntios 2, do 12 ao 15. Diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Deixa eu dar uma pausa já no primeiro versículo. Ok? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para que você recebeu o Espírito de Deus? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado por Deus. Primeira razão para você receber o Espírito Santo, para você conhecer o que já está liberado por Deus. Observe o que eu falei sobre revelações em João 14, 15, 16, 17. Ok? Quando eu recebo o Espírito de Deus, eu recebo para conhecer o que está liberado para a minha vida. E aí continua, no versículo 13, aquele 1 Coríntios 2. Ok? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Paulo diz isso que eu estou falando para vocês aqui, são coisas que o Espírito Santo ensina. Ok? Comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Paulo está dizendo a revelação das Escrituras só pode ser dada por meio do Espírito. Portanto, o Espírito é quem nos dá a compreensão da Escritura. Terceira obra do Espírito Santo em nós é na regeneração, o processo de mudança de vida, de santificação, de restauração que o Espírito Santo promove em nossas vidas. A mudança radical que o Espírito realiza no homem quando esse, havendo ouvido e crido a palavra de Deus, recebe Jesus, é chamado de regeneração. E a Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo é quem promove isso. Em João capítulo 3, versículos 7 e 8, Jesus conversando com Nicodemos, ele disse que para entrar no céu é preciso nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito
é espírito. Portanto, a implantação da nova natureza, da natureza de Deus, da troca de paternidade de adâmica para cristocêntrica, ela só é feita por Cristo, por meio do Espírito Santo, através do Espírito que vem e te revela Jesus. Ele te revela Cristo e Cristo vem e restaura a tua vida. Portanto, o Espírito Santo, a primeira obra que ele faz na nossa vida, salvação. Segunda, ele te faz compreender as Escrituras. Terceiro, ele te regenera. Por que a regeneração vem depois da compreensão? Porque eu não posso mudar naquilo que eu não conheço. Eu não posso desfrutar do que eu não conheço. Queridos, tem muita gente que ora 3, 4 horas por dia, que tem uma vida até de santidade com Deus, mas ele não desfruta das grandes revelações do Espírito. E por que não desfruta disso, pastor? Porque ele não se esclarece, ele não busca o esclarecimento do Espírito Santo. E você nunca vai conseguir desfrutar de um ambiente que você ainda não entendeu. Você nunca vai conseguir desfrutar de um ambiente mais profundo que você ainda não compreendeu. Você precisa compreender para desfrutar. Amém? Quando eu falo de grandes revelações, eu não estou falando de você ir para a igreja e Deus te mostrar nome, endereço, sobrenome dos outros, não. Não é esse tipo de profecia. Eu estou falando de uma revelação onde Deus revela o coração dele para você. Onde o Espírito Santo te revela coisas ocultas e profundas dentro da palavra. Onde ele te revela o interior de Deus dentro de você. Então, observe para isso. O Espírito Santo, ele quer te esclarecer para te regenerar. Ele quer implantar em você algo que isso será possível depois do esclarecimento. Portanto, se esclareça, leia, estuda. E quando você entender, vai para o joelho e diz, Deus, eu quero. Esclarecer unicamente não é suficiente. Eu compreendi, agora eu vou desfrutar. Não funciona assim. Você tem que se entender e depois buscar. E aí agora é oração. Não adianta curso, diploma, nada disso. Oração. Você tem que buscar isso em Deus. E aí o Senhor te concede. Quarta obra do Espírito Santo em nós, ele nos dá forças para vencer o pecado. Uma vez regenerado, o Espírito Santo ele vai trabalhar agora para manter a nossa salvação. E isso a gente sozinho não consegue, mas ele vai nos dar força contra o pecado. Deixa eu te contar algo. Você sabia que mesmo entre os descrentes, aqueles que não servem a Deus, a chamada de lei moral de Deus, Deus ele colocou uma lei moral dentro dos seres humanos. As pessoas acham que não, mas existe uma lei moral. Aquilo que é senso comum. O cidadão, porque ele não é crente, ele trai a esposa ou a mulher trai o marido. Ela faz isso, olha, eu não sou crente, então não tem ninguém para me julgar. Mas dentro dele ele sabe que aquilo é moralmente errado. De onde sai esse senso moral? É o senso moral, a lei de Deus que foi colocada dentro de todo o coração. No momento que o fôlego de vida divina é soprado dentro de você, a lei moral de Deus é implantada. Isso está com todos? Não. Romanos capítulo 1, versículos 24, 25, 26, 27, 28, 24 ao 28. Romanos 1, a Bíblia diz que algumas pessoas, Deus tirou dela o senso de moral. Deus arrancou para mostrar aos demais como seria um ser humano sem o senso moral de Deus. Como seria um ser humano sem a direção de Deus plenamente, na sua totalidade. E aí você lê esse texto lá e você vai ver exatamente o que essas pessoas fazem e você vai conseguir identificar essas pessoas que perderam o senso moral de Deus. Irmã Simone está colocando aqui, Deus louvado seja seu nome por nos revelar com tanta clareza. Amém, aleluia. Amém? Então lê esse texto, Romanos 1, 24 a 28, você vai ver o que acontece com aqueles que Deus tira o senso moral. Mesmo que está lá no mundo, a lei de Deus está no seu coração. Ele faz, mas ele sabe que é errado. Ele sabe quem é que fala para ele que é errado. É o Espírito de Deus que não mora nele, mas está com ele, está revelando no coração dele, dizendo que está errado, sua vida está errada. E ele faz isso em nós. Ele está em nós, nos mantendo, nos dando força contra o pecado, nos lembrando, isso é pecado, não entra aí, não entra nesse ambiente. Você que entra, você que serve a Deus, que tem o Espírito de Deus, meu irmão, você peca porque quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pecado não tem mais poder sobre você. Quem está no mundo é escravo, e portanto ele não consegue se controlar, ele sabe que é errado, mas peca. Mas você, servo de Deus, não, o pecado não te domina. Portanto, quando você peca, você está se entregando para o pecado. Mas o pecado não consegue te dominar.
O pecado não consegue te empurrar, Satanás não consegue te escravizar. Então, se você está se mantendo na iniquidade, no pecado continuado, não é pecado. A Bíblia diz, ninguém é engodado senão pela sua própria concupiscência, pelo seu desejo desenfreado. Não é o diabo que está te levando para o pecado, não. É você que está se entregando a ele, porque o pecado não tem poder sobre você. O diabo não tem poder algum a não ser de te oferecer o pecado. Mas ele não consegue te conduzir para o pecado, porque você é salvo. E se você é salvo, você tem que ter domínio próprio. Quinta ação do Espírito Santo, ele nos mantém vivos espiritualmente. Ele nos mantém vivos. Nós aprendemos da palavra que nós somos vivificados pelo Espírito para nos mantermos de pé diante de Deus. Eu quero ler com vocês algumas referências, só para a gente finalizar aqui. E começando por Isaías, capítulo 57, versículo 15, só para a gente fazer essa finalização. Terça-feira nós teremos mais uma aula maravilhosa aqui, tá bom? Estamos transmitindo pela página da CEMAP, também pelas minhas páginas pessoais. Querido, entra lá na minha página, procura aqui no Facebook, pr.Geisiel Santos, pastor Geisiel Santos, tá? pr. abreviado, tá bom? E coloca lá, curte, tá bom? Acompanha a gente, tem mais de 100 ministrações de estudos já nessa página aqui. E essas mesmas ministrações estão no meu canal do YouTube, pr.Geisiel Santos também. Meu nome é G de gato, G-E-I-S, Geisiel. Muita gente tem Geisiel aí, mas é J-E-Z, né? Meu é Geisiel. Minha esposa colocou na estante aqui, tá os dois links nos comentários. Minha esposa Daniela Santos. Há alguns minutos ela colocou os dois links, do Facebook e do YouTube. Vai lá no comentário, só dá um cliquinho, é bom que você não precisa nem procurar. Tá bom? Tem muita coisa boa lá. Então, Isaías 57, versículo 15, diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos... Olha, tá colocando de novo aí. Obrigado, filho. Ele é muito ágil. Né? Então, o Senhor está dizendo assim, olha, a minha função é vivificar o espírito dos abatidos. É o Senhor que nos mantém vivos. É o Senhor que nos mantém de pé. É o Senhor que nos mantém firmes na rocha. João 6, versículo 63. João 6, versículo 63. Diz assim, e o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Portanto, é o Espírito quem traz vida, é o Espírito quem vivifica. Amém? Gente, não sai agora não para curtir não, mas assim que acabar, vai nos comentários aí. Minha esposa acabou de colocar, tá na minha tela aqui, tá bom? Curte as duas páginas da gente aí. Portanto, queridos, se você tá firme, se você tá bem, não é porque você é o bonzão, é porque eu vigio, eu sou o forte, não, você é seguro pelas mãos do Senhor, pelo Espírito Santo. Salmos 124, é o último texto que eu vou ler, eu prometo a vocês, e a gente já finaliza por hoje. Salmos 124, vai dizer assim, olha, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente nos teria afogado. Sim, as águas impetuosas nos teriam afogados. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Por que eu estou lendo esse salmo para você? Para você entender que se você está firme e está bem, é porque Jesus está te sustentando. Portanto, queridos, fica firme. Gruda no Espírito Santo aí. Fala, Senhor, eu quero entrar dentro de ti. Amém? Esse não é tempo de orarmos dizendo, Senhor, me usa. É tempo de orarmos dizendo, Senhor, me enche. Tem muita gente orando errado. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor pode te usar sem te encher. Isso é um grande perigo. Vai dizer em Lucas 13 que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônios, operei maravilhas, passei profecia. O Senhor diz, eu nunca te conheci. O Senhor pode te usar sem nem te conhecer. E por que, pastor? Como isso seria? Porque a Bíblia diz em Coríntios 12 que os dons são para a edificação da igreja. Portanto, o dom não edifica aquele que tem, ele edifica a igreja. E se o dom edifica a igreja,
ele não tem a ver com quem tem. O fato de eu estar ensinando aqui não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito que esclarece através do dom de sabedoria. Amém? Então, tem a ver... A irmã está colocando, ficaria a tarde toda aqui, passa muito rápido, é verdade, a hora voa, né? Imagina pra gente aqui, eu vou igual narração de futebol, né? Tentando para ver se dá tempo de fazer tudo. Então, o dom edifica a igreja, querido, isso não tem a ver com quem tem. Então, essa coisa de orar, Deus me usa, sim, o Senhor vai te usar, mas você pode ser usado sem ter relacionamento com Ele. O Senhor pode te usar sem você ter relacionamento nenhum com o Senhor. Então você precisa ficar atento a isso. Você precisa compreender isso. Amém? Então, ser usado sem ter intimidade com Deus é prejuízo. Isso não é garantia de eternidade. Então para de orar dizendo Deus me use, diga Deus me enche, me enche, me enche, me enche. Não estou pedindo mais meia hora ali. A gente está chegando já para o final aqui. Mais 5 minutinhos a gente finaliza. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Né? Então, diga o Senhor me enche. Mas pastor, eu queria ser usado. Aí deixa eu te contar um segredo aqui de final de aula. Quem está cheio, transborda. Quem está cheio, pinga óleo. Se você estiver cheio, né? Aí tem a senha, abraço pastorzão. Pastor Jonathan Botelho, prega muito. Você que nunca ouviu pregar, convida aí, eu referencio. Teve com a gente aqui há alguns anos, meu Deus, que bênção. Né? Quem está cheio, ele pinga óleo. Se você estiver cheio do Senhor, queridos, você vai pregar bem, você vai pregar cheio da unção, vai cantar cheio da unção, você vai orar por doentes, eles vão curar. Você não vai precisar nem de um dom para isso. Você vai precisar do Espírito Santo que já está em você. Então, mais do que orar para ser usado, ore por um relacionamento. Ore dizendo, Deus, me encha, me encha, me encha, me encha. Deus, olha, me faça transbordar, me leva para dentro do Senhor, porque dentro de Deus... Você já ouviu falar em águas profundas? Onde ficam as águas profundas? Elas ficam dentro do Senhor. É exatamente dentro dele. Então mergulha dentro dele e você vai ver revelações inimagináveis para a sua vida. Revelações que você nem sabia que um ser humano ia ser capaz de receber. Como eu disse, não é a vida do irmão, nome, sobrenome. Não, são revelações em Deus. Mais do que conhecer a vida dos outros, conhecer o coração de Deus vai te levar a um nível de profundidade que é indescritível. Então, queridos, ore para ser cheio. Não ore para ser usado, ore para ser cheio. E se você estiver cheio, ser usado vai ser uma consequência. Ser usado é consequência de já ser cheio. Porque ser usado sem estar cheio, aí você termina do culto, tem um curado, tem outro batizado no Espírito Santo, tem isso, aquilo outro, você volta para casa vazio, angustiado, depressivo, para botar uma corda no pescoço e se matar. De que adianta ser usado se não estiver sendo cheio? Então seja cheio do Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Se encha dele. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa para a tua vida. Deus abençoe você. Até terça-feira que vem, 4 horas da tarde. Amém? Obrigado pelo carinho de todos que estão escrevendo para a gente ficar mais uns minutos. Mas eu quero deixar esse gostinho. A gente aprende a homilética a terminar com esse gostinho, que assim vocês voltam terça-feira. Acabou aqui, curte minhas páginas lá. Tá bom? Minha esposa colocou os links aí no comentário do Facebook e do YouTube. Curte lá, escreve no canal, acompanha. Tem uma semana para você assistir mais de 100 ministrações que estão nessas 2 páginas. Olha quanta coisa boa você vai pegar. Tá bom? Então vai desfrutando aí essa semana e já bota o despertador para terça-feira, 3h50 da tarde, para 4 horas em ponto a gente entrar junto aqui sem atraso. Deus abençoe, fica na paz, seja cheio do Espírito Santo.